Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje vamos conversar sobre o livro Hibridismo Cultural Alagoano, O Barro de Onde Viemos. A socióloga Ana Cláudia Laurindo vai contar pra gente de onde veio a inspiração para esse livro. 2017 foi um ano de conquistas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Vamos saber das atividades realizadas neste ano e os planos para 2018. É agora no Pauta Especial que já está no ar. Quem somos nós? Partindo da violência, da cultura e passando pela psicologia social, antropologia e ciências sociais, a socióloga Ana Cláudia Laurindo explica as camadas que formam nossa consciência e tenta entender o fenômeno da nossa alagoanidade em seu livro Hibridismo Alagoano, O Barro de Onde Viemos. Comigo está a autora que vai falar mais sobre a obra. Primeiro, deixe eu comentar um pouco a capa. É a capa belíssima e ela traz assim um recado logo de pronto, não é? Ana, por favor, nos explique essa capa, de onde veio, como foi encontrada, se foi específica, encomendada para o livro. Na verdade, Miguel, essa capa ela foi encontrada aleatoriamente numa das nossas andanças pelo Nordeste querido. Nós encontramos esta capa na cidade de Ilha das Flores, em Sergipe, onde um artesão popular, ele recicla coisas do tipo o esqueleto, né, dos bois e objetos que as pessoas descartam. Então ele criou um parque temático onde a vida, a morte, o descarte e a recriação, eles transmitem inúmeras mensagens. E aqui está um recado assim de morte na área rural e o estado de Alagoas não deixa de ter boa parte disso, né? Daquela coisa rural, patriarcal, coronelista, né? Nós somos os protagonistas dessa criação e dessa recriação, onde a morte e a vida, de alguma maneira, se entrecruzam o tempo todo. Seja de forma material ou simbólica, há uma recriação da nossa alagoanidade de maneira complexa e ininterrupta. Por isso, o texto dessa capa, no nosso entender, ao escolher a foto, foi perfeito, sincrônico. Ana, a nossa perspectiva secular de história, ela fala muito desse coronelismo, e a gente ainda está preso a essa tendência do contar da história? Na verdade, esse livro, ele considera as análises sobre as vertentes do coronelismo, mas ele vai ainda antes, porque começa a pesquisar o próprio processo de colonização e as relações que se instituíram a partir da diáspora negra e da expropriação indígena, resultado de ações violentas para a construção do latifúndio, a expansão do canavial e a manutenção da geração de riquezas na nossa terra. Isso traduz, por exemplo, na forma, no gerenciamento econômico de época, que perdura até hoje. As usinas enfraquecidas financeiramente por conta, inclusive, do mercado exterior. A cana-de-açúcar já não é mais não tem mais aquele apogeu, mas essa época os engenhos mandavam no estado, por exemplo, no território, né? Há uma influência grande que começa com a nascente, não é, da indústria açucareira, que vem dos engenhos, mas há um aprimoramento dessa força de coerção, essa força de negação e de permissão do canto de cada alagoano a partir dos processos econômicos que se desenvolvem por aqui. Apesar de todo o discurso de que hoje nós temos no aparato açucareiro
expressões de uma indústria falida, quando nós adentramos pelos rincões de Alagoas, nós percebemos ainda a força que essa maquinaria ainda possui. Mas nós vamos além da questão econômica, que não pode ser reduzida como menor. No entanto, ela está imbricada com outras questões, que é o que nós tentamos explorar nesse livro, que é o efeito disso na identidade do alagoano. Quem nós nos tornamos a partir dos anos de vida dedicados à reprodução desta riqueza alheia. Qual é o perfil do alagoano e qual é a alagoanidade, essa identidade? A identidade é um desafio para todos nós. O lugar de onde nós falamos, ele é extremamente confuso, porque o nosso percurso de construção e de constituição histórica, ele embota esta ação e esta reação identitária. Nós somos híbridos culturalmente, somos híbridos biologicamente, porque nós misturamos muitas raças, muitas histórias, muitos povos. No entanto, nós fomos conduzidos de maneira tão ferrenha, com uma força opressiva tão intensa. Por exemplo, a questão do índio, o índio alagoano. Ele teve a terra perdida, tomada, e para sobreviver ele teve que voltar a essa terra numa condição diferente, negando a identidade de índio para vender força de trabalho. Você imagina o efeito disso na negação de si. Eu preciso sobreviver e para sobreviver eu preciso negar ser quem eu sou e o que eu sou. A negritude, ela encontra similar dificuldade. Nós tentamos de muitas formas mascarar os efeitos negativos de uma identidade étnica, de uma identidade cultural, para sermos aceitos socialmente. Fizemos isso ao longo de séculos. E hoje nós encontramos obstáculos que são remanescentes destes. É muito difícil, Miguel, aceitar e conviver com uma identidade tida como perdedora, como inferior. E tudo isso implica em nós, alagoanos, que temos também uma desvantagem educacional, nós temos uma desvantagem na condução política. É muita força que a gente precisa desenvolver, mas, acima de tudo, a gente precisa se juntar, se unir, porque, como grupo, nós temos mais condições de perceber quem somos. Pelo que você relata aí, a identidade encontrada é de um povo depressivo e oprimido. Na verdade, é de um povo que carrega uma história de opressão para sobreviver. Mas ainda temos lideranças, né, que falam o contrário, por exemplo, Zumbi, né? Fala Zumbi, totalmente contrário. Zumbi seria um único exemplo que nós temos? A história de Zumbi é uma história complexa, porque Zumbi foi transformado também em uma referência, não apenas considerando a luta de Zumbi, mas principalmente toda uma exploração do território, uma exploração que também é uma exploração política. Então, o povo sabe quem foi Zumbi. Mas contra o que Zumbi lutava? Será que isso fica claro? Será que essa história ela é contada? Porque todos aqueles que se tornam ícones, eles de algum modo são isolados do seu contexto de luta. Então, Zumbi é uma expressão que não pode ser negada pelo poder dominante. Então, de algum modo, o poder dominante, ele tenta desmembrar Zumbi e isolá-lo em um heroísmo solitário. Mas e os negros que estavam lá lutando com Zumbi e os descendentes dessa luta, dessa história de perda, onde estão? E isso, se você perceber com cuidado, o poder dominante de algum modo silencia, invisibiliza. Então, o ato de transformar indivíduos em heróis, ele é um ato extremamente perigoso, embora referência é algo positivo, mas Zumbi sem seu povo, Zumbi sem a luta contra o agrarismo, Zumbi sem a luta contra toda essa opressão coronelista, ele não é o verdadeiro Zumbi. Ele é um Zumbi para ser idolatrado, para ser amado, mas para ser seguido. É necessário que a gente resgate até essa alagoanidade do processo de luta de Zumbi. E como você mesmo falou agora há pouco, depressivo e oprimido, que nos conta que Zumbi foi derrotado. Olha,
A derrota... Não é isso? A derrota, ela é um lugar de onde se fala, não é? Existem elementos discursivos que são manipulados na contação das histórias. Por exemplo, a nação que se sente representada pela luta de Zumbi nunca considera Zumbi um indivíduo derrotado, mas um resistente. A minha humanidade, a humanidade de Zumbi, diante de um aparato de poder bélico e violento, que vai para matar, que vai para extinguir, ela coloca em xeque a capacidade de resistir, a capacidade de enfrentar. Porque um homem, diante de um exército, ele sobrevive se a sua ideologia for maior do que esse exército. Ana, o que é que tem a ver a movimentação urbana de hoje, onde as administrações tentam limpar logradouros, centros urbanos, praias paradisíacas, em nome da reurbanização, realinhamento social? Quando a gente coloca a questão discursiva na compreensão de que esse trabalho de afastamento das pessoas destas áreas consideradas privilegiadas para a ocupação urbana de grupos, não é, que têm mais condições financeiras, a gente já percebe o teor discriminatório da própria palavra limpeza, não é? Porque nesse caso, limpar uma área é tirar o que é sujo da área. Então, por exemplo, quando a comunidade, aquela comunidade de perfil de antropologia da pesca local aqui de Maceió, ela foi retirada da forma truculenta como foi retirada da Baía de Jaraguá. Na compreensão elitista, foi uma ação de limpeza. Limpou a área de toda uma história de marginalidade que eles percebiam ali. A comunidade científica, por sua vez, teve uma ação política exposta, porque a comunidade científica via ali a antropologia da pesca, a história das comunidades locais. E o povo nosso, ele assistiu àquilo que o poder pôde e quis mostrar. Justamente porque nós, Miguel, nós estamos ainda na construção desse senso de pertença. Para o maceioense comum, para o alagoano comum, o que estava acontecendo ali não era com ele, não era da história dele. No entanto, fomos todos nós afetados pela perda de um referencial da antropologia pesqueira local. Uhum. Agora, a comunidade precisa ser informada, as histórias precisam ser contadas e repassadas, até mesmo para compreender o fato ou os fatos. Qual é a postura e a contribuição da comunicação alagoana, dos meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, para essa construção de identidade de alagoanidade? Primeiro, nós temos assim, uma relação extremamente afetiva, né, com a gama de comunicadores alagoanos, e é preciso enfatizar isso para que ninguém se sinta melindrado com o que eu vou dizer agora, mas eu acho até que é uma dica importante. Comunicadores de Alagoas, não abram mão da leitura. Não abram mão do conhecimento e não se deixem arrastar unicamente pela imposição do acesso às pautas através das fontes estatais, dos órgãos policialescos. Inclusive, faz parte e acrescenta à ação do comunicador a detenção de um conhecimento mais profundo para que não transforme a vida em sociedade num espetáculo sem personagens reais. Nós percebemos uma perda muito grande no sentido das coisas, na forma como ela tem sido apresentada. Onde é que a gente pode encontrar o livro? Nós temos esse livro na Livraria Beabá, uma livraria pequenina que fica ali em frente à sede dos Cursilhos, na rua do Colégio Sacramento. Ela é uma parceira nossa e também em contato comigo e com Odilon Rios. Nós sempre estaremos ao dispor daqueles que desejam ter o contato com o livro, com a vantagem de que leva o autógrafo e um abraço. Aliás, o Odilon também lançou o seu livro, está em conjunto com a Ana Cláudia Laurindo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Depois do intervalo, a gente conversa sobre as ações da Sedetur no ano de 2017. Não sai daí, a gente volta já.